Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 13. Vamos ler todos juntos? É só um versículo, né? Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Deus Todo-Poderoso, nós nos aquietamos agora nesse tempo e clamamos que o Senhor nos conduza pelo mover do Teu Santo Espírito neste tempo de meditação, Pai. Fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus Cristo. Usa, Senhor, a minha vida para que seja a boca do Senhor neste momento. Senhor, que a Tua igreja seja alimentada, o Teu povo que busca ao Senhor nesta noite seja tocado pela Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Pelo mover do Teu Santo Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse texto. Frequentemente eu falo para quem vai ter nenê, não sabe que nome colocar, lê o capítulo 16 de Romanos. Você já leu o capítulo 16 de Romanos? Alguma vez na sua vida? Eu te convido a ler todo o capítulo 16. Aqui é o encerramento da carta de Paulo aos Romanos. E é curioso que Paulo escreveu essa carta aos Romanos quando ele nem conhecia essa igreja ainda. Essa igreja foi plantada e cresceu, e Paulo pastoreava essa igreja à distância. A gente poderia dizer que ele era um pastor online, se fosse nos nossos tempos, ou ele estava pastoreando por EAD. Eu não sei como que ele fazia isso, mas ele fazia por cartas naquela época. Ele treinava líderes, e a gente tem aí esse encerramento da carta de Paulo aos romanos, aos cristãos que moravam em Roma. É interessante que Paulo escreveu esta carta e depois, anos depois, ele foi para Roma. Só que ele não foi para visitar a igreja, não foi pregar no aniversário da igreja, não foi celebrar um casamento, não, ele foi lá preso. A primeira vez que Paulo esteve preso, ele ficou em prisão domiciliar. Eles alugaram uma casa, colocaram um soldado na porta, e Paulo tinha liberdade de ficar em casa, mas pregar o evangelho. A segunda vez que Paulo foi para Roma foi 3 anos depois dessa prisão. Ele saiu de Roma, foi liberto da primeira prisão, saiu de Roma, continuou suas viagens, e 3 anos mais tarde ele voltou para Roma, preso novamente, e agora foi a cartada final. Quase 1 ano depois de estar em Roma, pela última vez, ele foi decapitado. E é interessante a gente olhar para esse texto, esse versículo que a gente leu, porque ele está nesse contexto de encerramento. Alguém aqui pegou a época que a gente escrevia a carta? Ah, não estou sozinho nessa. Você em casa também, né? A gente pegou essa parte. O que a gente faz no final da carta? A gente encerra, claro que a gente encerra, mas o que mais que a gente faz? A gente faz considerações, né? A gente fala, então, até a próxima, te vejo em breve, que Deus te abençoe, tipo uma conclusão. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele escreve uma carta longa aos cristãos em Roma, e no final ele faz esse desfecho, agradecendo as pessoas. A gente tem no começo do capítulo 16, ele está recomendando uma pessoa, uma irmã, para ser líder lá, e no versículo 3 até o 15, ele está saudando outros que são líderes da igreja de Roma, que são conhecidos dele. Apesar dele não conhecer a igreja, ele conhece muita gente da igreja, conhece pessoalmente. E depois, no versículo 17 em diante, Paulo está dando um puxãozinho de orelha final. E ele está dando um alerta a respeito daqueles que provocam divisões e escândalos, que estão em desacordo com a doutrina. E é assim que Paulo encerra essa carta. Paulo está, dentre essas saudações e recomendações e exortações, ele está trazendo à tona a importância em sua vida de poder contar com uma mãe.
Interessante, né? Ele coloca aqui: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Perceberam? Paulo está agradecendo o fato de uma pessoa ter concedido a ele o privilégio de ter sido adotado. Não sei se emocionalmente, espiritualmente, eu não sei. Eu sei que Paulo se sentiu filho dessa pessoa. E é uma coisa interessante que a gente pensa, para a gente pensar, e eu quero convidar você a pensar comigo, que na Bíblia, em nenhum outro lugar, fala sobre a família de Paulo. Vocês já viram alguma coisa? Não fala sobre a mãe, não fala sobre o pai, não fala sobre a família biológica dele. Apesar dele ser uma pessoa, mesmo antes de conhecer a Cristo, provavelmente de uma família influente, pelo menos de algumas posses, porque Paulo era um cidadão romano, apesar de ser judeu. Ele era fariseu de formação, estudado, não era qualquer um que tinha essas condições naquela época, mas nada se fala sobre a família de Paulo. No entanto, Paulo faz menção a essa pessoa, a mãe de Rufo, que a gente não sabe o nome, que dedicou a ele o cuidado de uma mãe. Interessante. Talvez, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 10, 28 e 30. Talvez Paulo esteja experimentando aquilo que foi anunciado por Jesus, que aconteceria com todos aqueles que se dedicassem ao discipulado, que se dedicassem ao serviço ao Senhor. Marcos 10, 29 e 30. Marcos, eu falei Mateus? Perdão. Marcos, obrigada, pastor. Marcos 10, 28 e 30. É Jesus que está falando. Ele fala: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, que foi o caso de Paulo, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Talvez Paulo aqui já está usufruindo dessa promessa. Eu não tenho mais, quer dizer, eu tenho, pode até ser que ele ainda tivesse a mãe biológica dele, mas ele não está junto com a mãe biológica dele, mas Deus mandou essa mãe de Rufo aqui para cuidar dele. Legal, né? Legal você ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, e Paulo, talvez seja esse o sentido, né, que Paulo faz questão de identificar Rufo e sua mãe. Mas quem são essas pessoas? Quem são Rufo e sua mãe? Alguém aqui já ouviu falar do Rufo da Bíblia? Não? Você aí em casa já ouviu? Bom, Rufo é mencionado lá em Marcos, capítulo 15, 21. Ele é mencionado por causa do pai dele. Marcos, capítulo 15, versículo 21. E é interessante que Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito quando Marcos estava em Roma. Então, provavelmente, os cristãos da igreja de Roma, a quem Paulo está endereçando esta carta, são os mesmos que foram alcançados na época que Marcos estava redigindo o Evangelho. Eles falam assim: e obrigaram a quem? Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Nós estamos falando aqui de Jerusalém, tá? Simão Cirineu estava passando, vindo do campo, pai de Alexandre e quem? Alexandre e Rufo. Aqui o Rufo. O pai dele estava passando no exato momento em que Jesus estava pelo caminho do Calvário carregando a sua cruz, e ele foi obrigado a carregar a cruz. Simão o Cirineu carregou a cruz de Jesus. Será que foi aqui que toda a família se converteu? A Bíblia não fala, mas pode ser que tenha acontecido isso. Então, a mãe de Rufo era a esposa de Simão, o Cirineu, a mãe de Alexandre e Rufo. Em Romanos, que é o nosso texto, Romanos 16, a gente não vê a menção de Simão e nem de Alexandre. Talvez Simão já tenha morrido aí, talvez Alexandre tenha morrido ou esteja morando em outra cidade. Fato é que Rufo e sua mãe constituem uma família cristã. Tanto é que Paulo começa falando: saudai a. Essa saudação é aquele tipo, a paz do Senhor que a gente fala hoje. Paz, irmão.
É quando a gente reconhece alguém que é da família da fé. Então, essa família é uma família cristã. Eram conhecidos da comunidade. Foram identificados entre os colaboradores de Paulo. A mãe de Rufo, que também tem sido mãe para mim. Nós temos a mãe de Rufo, dentre os colaboradores de Paulo. Você vê lá vamos voltar lá para Romanos 16. A gente vê a mãe de Rufo entre os colaboradores como Priscila e Áquila, que arriscaram a cabeça por causa de Paulo, que lideravam uma célula na casa deles. A gente vê aí a mãe de Rufo mencionada entre os primeiros membros fundadores, os membros fundadores da igreja de Roma, no versículo 5, Epêneto. A gente vê essa mãe sendo citada no meio de Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, que são identificadas como irmãs trabalhadeiras, talvez seja a diaconia da igreja de Roma. Se você precisar de um nome, se tiver filhas gêmeas, Trifena e Trifosa, é um bom nome aí, ó, tá vendo? Aí, a mãe de Rufo também é citada entre companheiros de prisão de Paulo, como Andrônico e Júnias. Entre amigos, cooperadores, aqueles que são meio parentes de Herodes, entre irmãos e irmãs da célula de Assíncrito, irmãos e irmãs da célula, sabe o que é célula, né? Igreja em casa, naquela época já tinha, da célula de Filólogo, de Júlia, de Nereu. Dentre esses, Paulo vem trazer à tona uma mãe, uma pessoa que foi como mãe para mim. Mãe, esta mãe que marcou a vida do grande apóstolo, o legado de uma mãe. Meu querido, minha querida, você que está em casa, nunca despreze o legado de uma mãe. As marcas que ficam, elas ficam para gerações. Coloca a foto para mim, por favor. Eu quero mostrar uma foto para os irmãos e para as irmãs. Essa foto é de uma pessoa que marcou muito minha vida. Eu quero apresentar para os irmãos e para as irmãs, porque a gente não teve a oportunidade de fazer isso quando a gente chegou. Essa é a dona Arlete e o seu Alcides. A dona Arlete é minha mãe. Eles moram lá em Curitiba. E essa dona Arlete, ela é responsável por muita coisa na minha vida. Mas uma das coisas que mais marcam a minha vida é a teimosia da minha mãe de me ensinar a cantar. Se não fosse ela, eu cantaria tudo numa nota só até hoje, porque era assim que eu cantava quando era criança. Alguma noção de música foi a teimosia da dona Arlete, que fez com que todas as 3 filhas tivessem um básico de música. E é interessante, minhas queridas e meus queridos, que não foi só isso que minha mãe marcou na minha vida. Minha mãe me ensinou também a força do sim, sim e não, não. Sabe o texto bíblico que fala que a sua palavra seja sim, sim e não, não, e o que passar disso é do capeta? É isso que a Bíblia fala. E minha mãe é desse tipo. Sim, sim, não, não. Se ela falou que é sim, é sim. A gente aprendeu isso quando era pequeno, eu e minhas irmãs, quando a gente pedia para ir na casa do amiguinho, depois do culto, depois da escola dominical, um domingo de manhã, a gente queria ir para a casa do amiguinho. Se a gente fosse perguntar para a mãe e ela falasse não de primeira, a gente precisava entender isso. Aí a gente ia lá, falava com a amiguinha, pedia para a amiguinha e pedir para a minha mãe. Adivinha qual era a resposta da minha mãe? A gente ia lá, pedia para o pai do amiguinho ir lá perguntar para a minha mãe. Adivinha qual era a resposta da minha mãe? Não, não. Quando era não, era não. Não adiantava ninguém interceder. Além de outras semelhanças físicas, genéticas e temperamento e tantas outras coisas, a dona Arlete deixou um legado na minha vida que provavelmente eu vou deixar na vida de outras pessoas. Ao longo do ministério, eu tenho recebido marcas na minha vida por conta de mães que decidiram me ajudar. Por exemplo, deixa eu até acender. Pode tirar a foto, meu irmão. Obrigada. Eu aprendi com uma mãe, numa igreja, um dia que a gente estava lavando uns panelão de comida, sabe quando junta a panela e faz aquele almoção na igreja? Lá estávamos nós lavando panela e tinha um monte de rapa na panela. A irmã virou para mim assim, ué, pastora,
Você não sabe usar a tampinha do refrigerante para tirar a rapa da panela? Eu falei, eu nunca ouvi falar nisso. Ela quase falou assim para mim, então aprende. Você pega uma tampinha dessa e tenha sempre na sua pia. Quando tiver rapinha, só fazer assim que sai. E sai mesmo. Sai de verdade. Tem muitas mães, muitas pessoas com experiências, que passam experiências para nós, e a gente pode acreditar ou não, mas o fato é que até hoje eu tenho essa tampinha, essa não, né? Uma tampinha como essa na pia da minha casa. E eu falo para todo mundo que isso vale a pena, e funciona mesmo. Eu aprendi uma vez com uma mãe, fazer xarope para tosse com grãos de café vermelhinho, tirado do pé. Inclusive, ela me ajudou a tirar o café do grão. E tantas outras experiências, tantos outros testemunhos. Uma vez nós tivemos uma mãe, que era ovelha nossa, que tinha osteoporose no corpo todo. E essa mulher não se rendia. Às vezes esfriava, a gente falava, hoje a dona Francisquinha não vai na igreja, porque está frio e dói. A gente sabe que quem tem osteoporose sente muitas dores. Pois a gente chegava na igreja, a dona Francisquinha já estava lá, gemendo de dor, mas ela não abria mão daquilo que era a prioridade para a vida dela. Testemunhos de vida que nós recebemos de nossas mães. Sabe que eu acredito que elas não fazem ideia do tanto que elas transmitem para nós e marcam a nossa vida. As nossas mães não sabem o que elas estão fazendo às vezes, porque não entendem as consequências das suas marcas na nossa história. Mas eu não estou falando apenas de filhos como filhos biológicos, mas também mães que a acolhem no coração. Suas ações, reações, decisões, bênçãos ou maldições são o seu legado. Por isso, não despreze o legado de uma mãe. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Fala aí, pastor. Não despreze o legado de uma mãe. Você que está em casa, fala aí também. A mãe de Rufo deixou um legado de cuidado. O apóstolo Paulo não descreve com detalhes como era o seu relacionamento com essa mãe, mas ele deixa claro a sua intencional dedicação, que fez com que ele se sentisse filho. Você não se sente filho de qualquer um que passa na rua, que malemar conhece o seu nome. Me chama a atenção ao fato dessa mãe ter exercido e ter estendido o seu sentimento maternal para pessoas além do seu círculo biológico. O seu cuidado maternal para outros além de seus filhos naturais. Entre líderes corajosos, irmãos ousados na fé, Paulo também precisava de uma mãe. Num contexto em que Romanos foi escrito, é um contexto de intensa perseguição, constantes ataques à igreja do Senhor Jesus com heresias, tantos novos convertidos na igreja de Roma, dentro e fora do contexto do judaísmo. A presença maternal desta mulher fez a diferença no ministério à distância em Roma. Eu não sei, de fato eu não sei. Talvez tenha sido a vocação desta mulher desde quando ela se converteu, quando o marido chegou em casa falando que tinha carregado a cruz de Cristo. Talvez essa mulher tenha se decidido servir ao Senhor desta forma, porque ela entendeu ser provisão de Deus a todos os que estão em Roma, que precisavam de um colo, que precisavam de um cafezinho com bolinho de chuva. Não é coisa de mãe isso? Que precisavam de um frango com caldinho, que por mais que você tente, você não consegue nunca fazer igual da sua mãe. Ou de pessoas que precisassem de uma mulher que estivesse disposta a dobrar os seus joelhos, horas a fio de intercessão e retaguarda de oração. Meus queridos, quem sabe esta mãe era uma daquelas irmãs sensatas da igreja de Roma, cujo testemunho de fé e fidelidade à palavra a levavam ao silêncio em oração antes do culto começar. Você já viu isso? Eu já presenciei isso. Talvez essa seja uma dessas mulheres
que por sua fidelidade ao Senhor dedicava as madrugadas de joelhos ao pé da cama, clamando pela salvação dos jovens e adolescentes da igreja que se desviaram do caminho do Senhor. Nós não sabemos ao certo, mas nós podemos imaginar. Sabe? Ao longo da minha vida, desde a minha infância, eu tenho testemunhado algumas pessoas, homens e mulheres, que em fidelidade ao Senhor têm adotado em cuidado filhos e filhas ao seu redor. Contudo, ao longo dos anos, eu também vejo que são cada vez mais raros o número dos que se dispõem a cuidar dos outros. Veja bem, eu não estou falando cuidar da vida dos outros, mas cuidar dos outros como pais ou mães que se doam em cuidado. E eu pergunto para vocês, o que foi que essa mulher fez para ser citada no fim da carta de Romanos? O que foi que ela fez? Meu querido, minha querida, ela só se dispôs. Talvez ela tenha que ter tomado uma decisão de mudar os seus planos para se dispor e servir ao Senhor. Mas ela se dispôs. Por isso, não despreze o legado de uma mãe. A Bíblia também conta de uma outra mulher que se dispôs a ser mãe de quem não era seu filho. Abre comigo lá em Juízes. Lá no comecinho da Bíblia. Capítulo 5, versículo 7. Juízes 5, 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Débora era mãe de Israel? Não. Mas ela se levantou, ao ver a situação, ela se levantou por mãe em Israel. Quem era Débora? Capítulo 4 está falando, ela era profetisa, esposa de Lapidote. Não sabemos se ela tinha filhos biológicos ou não. Ela era uma juíza que atendia debaixo da palmeira as causas dos irmãos israelitas. Ela se levantou por mãe em Israel, num período que o povo estava apático, debaixo de guerra, debaixo de fogo, sendo oprimido pelos seus inimigos, vivendo uma corrupção tal que ninguém aguentava mais. Numa época em que os filhos de Israel, diz o versículo 1 do capítulo 4, em que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor e estavam debaixo de ataque do povo inimigo. Débora vê aquela situação e vê que ninguém faz nada. Diz a palavra que ela se levantou por mãe em Israel. Débora chama o povo a reagir, a voltar a confiar somente em Deus e a se submeter somente a Ele. Débora tinha patentes para fazer isso? Ela era comandante de algum exército? Não. Débora tinha algum título que concedia a ela essa autoridade? Não. Ela não quis lutar por um espaço na sociedade. Não quis esperar por reconhecimento. Mas diz o livro de Juízes que ela liderou o exército e conduziu o seu povo à vitória e a 40 anos de paz. Sabe o que é isso? Um milagre. Outra mulher com um chamado maternal. Seu legado de coragem e temor a Deus chegou até nós. Os irmãos já ouviram falar no ministério Desperta Déboras? É um ministério de intercessão. Mães de joelhos, filhos em pé. Quando mães, biológicas ou não, se dedicam à oração pela conversão dos seus filhos. Nós temos esse ministério hoje no Brasil e fora do Brasil. Mas você precisa ter muita fé para se levantar, para se pôr de joelhos na presença do Senhor, para pelejar pelos filhos. E foi isso que Débora fez, e é isso que as Déboras de hoje são convocadas a fazer. Entre nós temos pessoas que, assim como Débora,
não se conformaram em ver seus filhos, irmãos na fé, se afastarem do Senhor, seguirem após seus ídolos. Existem pessoas no nosso meio hoje que se levantam para liderar aqueles que estão se descaminhando no caminho de volta. Mas estão fazendo isso com coragem e fé, com temor no Senhor, não com falsas promessas ou panos quentes encobrindo a situação, mas convocando o povo para a batalha contra o inimigo, firmados no Senhor, pessoas que se levantam para a batalha e conduzem para a paz. E você me pergunta, o que foi que ela fez? Ela se levantou para assumir uma responsabilidade. Fala aí comigo. Não despreze o legado de uma mãe. Vamos? Não despreze o legado de uma mãe. A gente poderia passar a noite toda aqui falando sobre isso, mas nós não vamos fazer isso não. Mas eu quero ainda colocar mais uma questão. Se você olhar para o livro dos reis e o livro de crônicas na Bíblia, principalmente o segundo livro de crônicas e o segundo livro de reis, que é o período da história do povo de Deus em que os reinos foram divididos, até Salomão teve Saul, Davi e Salomão que reinaram sobre o povo de Deus, certo? Vocês lembram dessa historinha, né? Vocês faltaram à escola dominical, tô ligada. Ok, então, Saul foi o primeiro rei de Israel, depois veio Davi e depois Salomão. Depois de Salomão, o reino do povo de Deus se dividiu entre norte e sul. Nós vamos encontrar essa história no segundo livro de Reis e no segundo livro de Crônicas. E está ali mencionado o que esses reis fizeram, se eles foram fiéis ao Senhor ou não, e também alguns reis, logo após a sua identificação, dizendo se eles foram bons reis ou não, tem também o nome das suas mães. E é interessante a gente pensar, são as rainhas mães. Quando o nome de alguma mãe, de algum rei é mencionado, é porque ela teve influência no seu reinado. E a gente vê, por exemplo, abre lá sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 31 e 32. Nós temos aqui, só para você ver o exemplo, tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 31 e 32. Diz assim: Josafá reinou em Judá, reino do sul, tá? Já tinha sido dividido. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Versículo 32. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou nele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Josafá foi um bom rei? Foi um bom rei, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sua mãe ajudou nisso? Ajudou, porque se o nome dela está aqui é porque ela influenciou no reinado dele. Agora vamos um pouquinho para frente, capítulo 22, versículo 3 e 4. Segundo Crônicas 22, 3 e 4. Vamos ler o 2, 3 e 4. Segunda Crônicas 22, do 2 em diante. Era Acasias, de 22 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém, reino do sul, tá vendo? Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Está vendo? Mães que tiveram influência na vida dos seus filhos, relatada aqui na Bíblia. Não despreze o legado de uma mãe. Não ignore, são marcas que ficam para as futuras gerações. E aqui, essas mães influenciaram os reis, consequentemente influenciaram todo um povo para seguir para o caminho do Senhor ou para se desviar do caminho do Senhor.
Eu creio, meus queridos, minhas queridas, que hoje é um dia em que nós precisamos perguntar: que legado eu quero deixar para as futuras gerações? Sendo mães ou não, hoje nós podemos ser como a mãe de Rufo, relevante na vida de outros pela disposição no cuidado e suporte. Ou quem sabe, como Débora, que assume a responsabilidade de intervir no momento de grande crise e perdição. Ou nós podemos simplesmente falar: eu não sou nem mãe, o que eu tenho a ver com isso? Nem filho eu tenho, eu sou homem, eu nunca vou ser mãe, eu não tenho nada a ver com essa história. Nós podemos ignorar a realidade à nossa volta, nós podemos dizer: não é minha responsabilidade. Mas eu quero que você saiba, meu querido, minha querida, que até a nossa indiferença é um legado que deixamos. A igreja cristã, a IPI de Catanduva, não chegou até aqui da forma como está aqui por acaso. Nós chegamos aqui da forma como chegamos porque recebemos um legado. O que nós vivemos hoje foi plantado antes de nós, e o que as futuras gerações vão viver, nós estamos plantando agora. Conhece aquele texto de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará? É palavra do Senhor, é promessa. O problema é que nós não ensinamos e queremos que os nossos filhos não se desviem. Ah, mas eu preguei, mas não viveu. Ah, mas eu falei, mas não dei testemunho. Meus atos não foram coerentes com as minhas palavras. Hoje, meus queridos, nós somos convocados a plantar para as futuras gerações, quer sejamos mães ou não. Agora, nesse tempo de pandemia, quantos na época de Débora estavam indiferentes ao caos que o povo de Deus estavam vivendo? Generais, coronéis, não tinha coronel naquela época não, reis, sacerdotes, levitas, chefes de tribo, estavam vendo e não faziam nada. Teve que uma mulher se levantar por mãe em Israel e convocar o povo a reagir. Quantas pessoas, meus irmãos, estavam sofrendo perdas lá na época de Roma, em que Romanos foi escrito? Quantos irmãos e irmãs estavam perdendo seus entes queridos por conta da perseguição, famílias sendo separadas por conta da perseguição, servos e servas do Senhor sendo mortos, decapitados, aprisionados. Alguém tinha que cuidar desse povo. Quantas vezes Paulo foi açoitado? Quantas vezes foi apedrejado, dado como morto? Alguém tinha que curar das feridas deste homem. Ele precisava de líderes para tocar a obra? Sim. Precisava de evangelistas? Sim. Mas precisava de mães, mulheres dispostas a abrir mão dos seus próprios planos. Homens e mulheres dispostos a colaborar e ser suporte para aqueles que estão na frente de batalha. E eu não quero falar apenas da igreja. Eu quero falar também da realidade das famílias hoje, meus queridos. A gente vive um tempo tão difícil, que a gente precisa de pessoas que se levantem como Débora para dar o rumo na direção, para a família seguir. Nós precisamos de pessoas como a mãe de Rufo, que esteja disposta a cuidar dos feridos de guerra nos nossos tempos. Hoje, quando nós comemoramos o Dia das Mães, eu pergunto: quem quer uma mãe como a mãe de Rufo?
E eu quero. Graças a Deus já encontrei muitas pessoas como ela ao longo da caminhada. Mas você gostaria de ter uma mãe como essa hoje? Que ora pela sua conversão, que ora pela sua cura, que batalha com joelhos no chão para que a sua vida se endireite? Que é retaguarda no ministério? Eu quero te perguntar também, quem quer ser hoje como a mãe de Rufo? Disposto a cuidar de alguém, mesmo que não seja o seu filho biológico. Se disponha como ela. Quem é que está aguardando hoje uma pessoa como Débora, que se levante para conduzir aquele que se desviou dos caminhos do Senhor? Quem está aguardando um grito de coragem e fala: eia, vamos sair desse marasmo, dessa indiferença, vamos. Quem está esperando ouvir esse brado de coragem para tomar rumo na vida? E eu pergunto também, quem quer se levantar aqui hoje como Débora? Nós temos necessidades, de fato. Todos nós temos. Mas o nosso convite, meus queridos, minhas queridas, é para que a gente olhe para as necessidades à nossa volta. E quando nós nos dispusermos a atender a necessidade do outro, Deus vai prover as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Isso é ou não é verdade? Se nós nos dispusermos, nós vamos experimentar como Paulo, mesmo tendo a mãe distante ou não tendo a mãe, Deus vai prover para ele uma mãe, como a mãe de Rufo. Seja qual for a decisão que tomarmos, nunca se esqueça, este é o nosso legado, é o que nós estamos plantando para as futuras gerações. E não apenas para as nossas gerações biológicas, nós estamos plantando para as gerações da nossa influência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não despreze o legado de uma mãe. Que o Senhor nos abençoe. Amém?